Se você algum dia estiver viajando pelo interior do Brasil, numa estrada de terra, sem sinal de celular, e encontrar uma vila onde todo mundo sorri pra você mas ninguém tem sombra no chão, vira o carro e vai embora. Porque foi exatamente isso que um mochileiro ignorou, e o que ele descobriu sobre aquele lugar é o motivo pelo qual o governo apagou aquela vila do mapa. Essa história começa com um cara chamado Ricardo. 27 anos, mochila nas costas, câmera na mão, daqueles que gostam de viajar sozinho por estradas que ninguém mais anda. Ele tinha um canal pequeno onde postava vídeos de lugares esquecidos, cidades fantasmas, essas coisas. E foi assim que ele ouviu falar de um vilarejo perdido no meio do interior, num estado que ele nem lembrava direito o nome, cercado de mata fechada, sem nome em nenhum mapa digital. Um morador de uma cidade próxima comentou, meio de brincadeira, que tinha uma vila ali perto que parou no tempo. Ninguém sabia dizer o nome certo. Ninguém tinha ido lá recentemente. Isso foi o suficiente para despertar a curiosidade de Ricardo. Ele pegou o carro, dirigiu por umas 4 horas saindo da cidade mais próxima, e depois de um certo ponto o GPS simplesmente parou de funcionar. A estrada de terra continuava, mas o mapa no celular mostrava só um vazio verde, como se aquele pedaço de terra nem existisse. Isso já devia ter sido o primeiro sinal. Mas ele continuou. Depois de mais uma hora rodando sem rumo certo, avistou um aglomerado de casas no meio da mata. Telhados de barro, ruas de terra batida, um tipo de arquitetura que parecia ter parado exatamente na década de 1970. Carros antigos, alguns enferrujados, estacionados nas garagens. Uma rádio velha tocando uma música baixinho em algum lugar. Parecia que o tempo simplesmente não tinha passado por ali. E foi quando ele viu a primeira pessoa. Uma senhora, de vestido longo, andando devagar pela rua. E o rosto dela era uma máscara. Uma máscara de porcelana branca, lisa, com um sorriso pintado nela. Ricardo achou estranho, mas pensou que talvez fosse alguma festa, algum costume religioso da região. Ele desceu do carro, e a senhora virou para ele. Através dos buracos da máscara, dava para ver os olhos dela. E ela sorriu, com a voz abafada por trás da porcelana, e disse: "Seja bem-vindo, meu filho. Faz tempo que não recebemos visita." A voz dela era gentil, educada. Mas tinha algo errado ali, algo que ele não sabia explicar ainda. Ele perguntou o nome da vila. Ela disse que ali era só a colônia. Perguntou por que ela usava máscara. E ela respondeu, com calma, que todos ali tinham uma condição de pele, uma alergia forte ao sol, transmitida entre as famílias há gerações. Por isso cobriam o rosto. Por isso, aliás, quase ninguém saía durante o dia sem estar completamente coberto. Fazia sentido, de um jeito estranho. Ricardo já tinha ouvido falar de doenças raras de pele que fazem isso com as pessoas. Então ele relaxou um pouco. Pegou a câmera, começou a filmar as casas, as ruas, pediu para ficar ali um tempo, talvez passar a noite, e a senhora disse que sim, que ele era bem-vindo, que a vila recebia poucos visitantes, mas gostava de recebê-los bem. E foi aí que a vila realmente começou a se abrir para ele. E o problema é que, quanto mais ele via, menos as coisas faziam sentido. Todo mundo na vila usava máscara. Homens, mulheres, até crianças. Todas de porcelana branca, cada uma com uma expressão diferente pintada nela, algumas sorrindo, algumas sérias, algumas com os olhos meio fechados como se estivessem cansadas. E todo mundo era extremamente educado. Extremamente gentil. Ofereciam comida para ele, um tipo de sopa de milho que ele nunca tinha visto antes, ofereciam um lugar para dormir numa casa vazia perto da praça central. Todo mundo falava devagar, com um sotaque meio antiquado, como se tivessem aprendido português através de livros velhos e não com outras pessoas. Mas era à noite que as coisas ficavam realmente estranhas. Ricardo reparou que, mesmo depois do sol se pôr, ninguém tirava a máscara. Ele perguntou para um senhor, sentado na varanda de uma das casas, por que ele continuava usando aquilo mesmo sem sol. O senhor pausou por um segundo longo demais, e disse que era hábito. Que a pele deles era tão sensível que até a luz da lua incomodava. Isso não fazia sentido nenhum, e uma parte da cabeça de Ricardo sabia disso. Mas ele estava cansado da viagem, e o lugar parecia pacífico, então ele deixou isso de lado por enquanto. Foi dormir na casa que deram para ele. No meio da noite, ele acordou com um barulho.
Um tipo de cântico baixo vindo de fora, várias vozes cantando junto, num ritmo estranho, quase como uma oração. Ele foi até a janela e viu um grupo de moradores andando em fila pela rua principal, todos de máscara, carregando velas, indo em direção a um prédio grande no fim da vila que ele ainda não tinha visto de perto. E foi aí que ele reparou em outra coisa. Uma coisa que ele não conseguia deixar de notar depois que viu. Nenhum deles tinha sombra. A lua estava clara, cheia, iluminando tudo. E as velas que eles carregavam deviam projetar sombras longas no chão. Mas não tinha nada. Nenhuma sombra. Como se a luz simplesmente passasse através deles. Ricardo ficou paralisado por um momento, olhando aquilo, tentando convencer a si mesmo que era só um efeito da luz, um ângulo estranho, cansaço da viagem mexendo com a cabeça dele. Mas quanto mais ele olhava, mais claro ficava, aquelas pessoas simplesmente não projetavam sombra nenhuma no chão. Ele decidiu, ali mesmo, que ia embora de manhã. Mas antes disso, ele queria entender o que estava acontecendo. Curiosidade e medo às vezes andam juntos, e no caso dele, a curiosidade venceu. No dia seguinte, ele tentou agir normal. Conversou com mais moradores, sempre puxando assunto sobre a história da vila. Descobriu, aos poucos, juntando pedaços de conversas, que a vila tinha sido fundada nos anos 1960 como um tipo de comunidade fechada, ligada a um projeto que ninguém queria explicar direito. Um morador mais velho, guardando silêncio na maior parte da conversa, chegou a dizer que eles vieram nos ajudar, e depois nos deixaram assim. Ninguém completava as frases. Toda vez que ele perguntava algo mais direto, alguém mudava de assunto, oferecia mais comida, mais chá, sempre com aquele mesmo sorriso pintado na máscara. À tarde, enquanto passeava sozinho pela vila, aproveitando que a maioria estava dentro de casa se protegendo do sol, Ricardo encontrou o prédio grande que tinha visto na noite anterior. Parecia um antigo posto de saúde, ou talvez um laboratório, com uma placa velha, quase apagada, que dizia algo como Projeto Aurora, uso restrito. A porta estava destrancada. Ele entrou. Lá dentro, o lugar parecia abandonado há décadas, mas ao mesmo tempo alguém claramente ainda usava aquilo, porque tinha velas recém-apagadas, cinzas ainda quentes em alguns pontos. Encontrou uma sala cheia de arquivos velhos, papéis amarelados, algumas fotos em preto e branco. E foi olhando essas fotos que ele começou a entender. As fotos mostravam pessoas normais. Rostos normais, sem máscara. Datadas do início dos anos 1970. Ao lado de cada foto, um número e um relatório médico. E os relatórios falavam de reação adversa ao tratamento experimental, degradação progressiva do tecido facial, efeitos colaterais irreversíveis. Ricardo entendeu, aos poucos, olhando aqueles documentos, que aquela vila não era uma comunidade isolada por acaso. Era o local de um experimento médico secreto, feito durante a ditadura militar, testando algum tipo de tratamento em cima da população local, moradores pobres, sem família fora dali, sem ninguém que fosse notar o desaparecimento deles. E o tratamento deu errado. Muito errado. As máscaras não eram tradição nenhuma. Eram necessidade. Porque o experimento tinha destruído os rostos daquelas pessoas, de um jeito que ele ainda não sabia exatamente qual, mas os relatórios falavam de coisas horríveis, pele que parava de se regenerar, tecido que ia sumindo aos poucos, uma condição que os médicos da época simplesmente não sabiam tratar e decidiram esconder, ao invés de assumir o erro. E o governo, para evitar escândalo, decidiu isolar a vila. Cortar o acesso. Tirar do mapa. Deixar aquelas pessoas ali, esquecidas, com apenas o mínimo de suprimentos entregues de vez em quando, sem imprensa, sem visitas, sem ninguém de fora sabendo que aquilo existia. Isso já seria assustador o suficiente. Mas tinha mais uma coisa nos arquivos que fez o sangue de Ricardo gelar. Um relatório mais recente, datado de poucos anos atrás, falava sobre a segunda geração. Sobre como os filhos e netos dos moradores originais também tinham nascido com a mesma condição, mesmo sem nunca terem recebido tratamento diretamente. Como se aquilo tivesse virado parte do sangue deles. Passado de pai para filho. Uma vila inteira, gerações inteiras, condenadas a viver escondidas atrás de máscaras de porcelana, isoladas do resto do mundo, porque um erro médico de décadas atrás nunca foi corrigido, só escondido. E o último relatório, o mais recente de todos, datado de menos de um ano atrás, tinha uma frase sublinhada que Ricardo nunca ia esquecer: recomenda-se manter isolamento total.
Qualquer contato externo deve ser contido antes de deixar a área. Contido. Foi nesse momento que ele ouviu passos atrás dele. Era a senhora da máscara, a mesma que o recebeu no primeiro dia. Só que dessa vez, a voz dela não estava mais tão gentil. Você não devia ter entrado aqui, ela disse. Ricardo tentou se explicar, disse que só estava curioso, que não ia contar para ninguém, mas ela balançou a cabeça devagar. E foi então que outros moradores começaram a aparecer na porta, atrás dela. 1, 2, depois mais, todos parados, todos de máscara, todos completamente silenciosos, olhando para ele. A senhora se aproximou e disse uma coisa que ele levou muito tempo para entender direito: ninguém sai daqui contando a verdade. É assim desde o início. Ou você fica com a gente, ou vira parte da colônia de outro jeito. Ricardo não esperou para entender o que aquilo significava. Ele empurrou a porta mais próxima, saiu correndo pelo corredor lateral do prédio, e ouviu, atrás dele, os passos calmos, não apressados, calmos, dos moradores o seguindo. Isso, de alguma forma, era ainda mais assustador do que se estivessem gritando ou correndo atrás dele. Eles pareciam certos de que ele não ia conseguir escapar. Ele correu pela vila inteira, direto pro carro, ignorando os moradores parados nas portas das casas observando ele passar sem dizer nada. Entrou no carro, ligou o motor com as mãos tremendo, e saiu acelerando pela estrada de terra por onde tinha vindo. No espelho retrovisor, ele viu a vila sumindo aos poucos atrás da poeira levantada pelo carro. E jura, até hoje, que na última vez que olhou pro espelho, viu a senhora da máscara parada no meio da estrada, longe demais para ter corrido até ali tão rápido, apenas observando o carro ir embora. Ele dirigiu sem parar até chegar numa cidade de verdade, com sinal de celular, com gente normal andando na rua sem máscara. Denunciou o que viu para a polícia local, mas ninguém soube dizer nada sobre uma vila assim na região. Tentou procurar de novo o caminho depois, dias depois, com mais calma, mas nunca mais achou a estrada certa. Era como se aquele pedaço de terra tivesse simplesmente sumido de novo. Ele nunca postou os vídeos que gravou lá. Guardou para si mesmo, com medo de que, se contasse a verdade publicamente, algo, ou alguém, fosse atrás dele para conter a história, do mesmo jeito que aquele relatório dizia. Até hoje, ninguém sabe ao certo se aquela vila ainda existe em algum lugar escondido do interior do Brasil, se os moradores continuam vivendo atrás daquelas máscaras de porcelana, esperando o próximo visitante que se perder na estrada errada. O que se sabe é que existem, sim, registros antigos de projetos médicos secretos feitos durante a ditadura em comunidades isoladas, e isso não é só história para assustar. A parte real é o que torna essa história ainda mais desconfortável. Então, da próxima vez que você estiver dirigindo por uma estrada de terra no meio do nada, e ver uma vila que parece ter parado no tempo, presta atenção numa coisa simples: olha pro chão, perto dos pés das pessoas. Se não tiver sombra nenhuma ali, vira o carro. Se você gosta desse tipo de história, se inscreve no canal agora, porque a próxima é ainda mais perturbadora.